Programação e reação em horário novo, agora às 13h30, né? Todos os dias, com reprise ou represtação às 23 horas e também à 1 hora da manhã. Não foi pela chuva, pelos alagamentos, é que é novo horário, 1h30, né? Então, 13h30 para você. Hoje eu estou aqui com o professor Cassione e o professor Clemente. Nós vamos falar da chuva na região, muita chuva, né? Você que teve transtorno para sair de casa, até quem mora perto da praia, na Zona Leste, muitos transtornos no trânsito. Imagina a Zona Noroeste, enfim, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, regiões alagadas aí, Cubatão, muita enchente dentro de casa, Praia Grande também, Guarujá, Santos, São Vicente, Zona Noroeste, a entrada da cidade. E aí é o morador, né, que todo ano perde tudo, né? Perde tudo. E políticos ainda também mandando um bom dia no Facebook, bom dia, que sem uma semana iluminada, né? Tal, aí parece até deboche, né? Para o cara no Facebook, ele deve falar, estou trabalhando para diminuir os riscos, nós temos a defesa civil. Esse político aí é o prefeito de São Vicente. Escreveu, Pedro Gouveia mandou essa mensagem. E o Caio Amado escreveu, poxa, vocês estão há 24 anos na administração e não conseguiram resolver? Tudo bem, não estou dizendo que ele tem razão, mas o político também, né, tem que tomar cuidado com o que escreve, porque se escrever hoje uma semana iluminada com uma enchente dessa, não sei, né? Pode ser que algumas pessoas interpretem até como seja um sarro, né? O que é isso aí? É um chinelo. Um chinelo? Mas o que está em cima do chinelo ali? É um rato? É um rato, Cassione. É um rato na sua canoa havaiana. Que é um chinelo, olha que beleza. O problema é que o cara que puser esse chinelo já sai com a leptospirose, né? Que o rato urinou ali em cima. Se ele tiver contaminado, quem puser esse chinelo já pega. A gente brinca, né? Mas é muito triste. Realmente tem que levar até com certo... Enfim, mas você vê, a leptospirose é um perigo nessa época do ano, né, Clemente? Com essa chuva aí, com essa água entrando em casa, tudo é complicado, né? Com certeza. Esse já é o exemplo típico. Assim como fotografou um rato, quantos ratos passaram por aí, né? Já urinaram nessa água. Sendo que 10%, 8% tem o vírus da leptospira, a bactéria leptospira, que acontece nessa água aí. Então, muitas vezes, você é obrigado, para você sair. Você tem que estudar inglês, você tem que ir para o trabalho, você desceu de carro aí, sei lá, alguém te... Enfim, você vai ter que... Não tem como você não molhar o pé, não tem como. Então, o risco de leptospirose é para todos, né? Enfim, muito congestionamento, travessia lenta, né? E questão a balsa também parada, né? E é uma coisa que se repete aqui. Tal. Eu tenho uma ideia, eu queria saber do Cassione e do Clemente, que tem mais expertise nisso, até por ter mais rodagem. Eu acho que deveria chamar esse negócio de Santos Novos Tempos, Velhos Tempos. Então a gente está fazendo igual o cara quando reforma a casa, e muitas vezes sem arquiteto, ele vai fazendo um puxadinho ali, um puxadinho aqui e tal. Eu acho que nós teríamos que chamar um técnico da Holanda, né? Se eu fosse candidato a prefeito, eu falaria que eu ia trazer um técnico da Holanda, dos Países Baixos lá, que ele já tem essa expertise, paga aí 5 milhões, 3 milhões para um projeto, faz um projeto, estuda a região, e aí fica igual o Saturnino de Brito, né? Resolve, porque dessa maneira cada um faz uma coisa e as cidades não se comunicam. Nós temos rios de São Vicente que passam por Santos, então se o rio não tiver tratado de Santos ou São Vicente, causa um problema na região. As regiões são irmãs gêmeas, né, Clemente? Boa tarde. Boa tarde, Filete, boa tarde, Cassione, a todos os nossos telespectadores. Isso aí nós comentávamos, eu e o Cassione comentávamos isso em 2014, na nossa campanha à prefeitura. 2014 não. 2004, desculpa. 2004, 16 anos atrás. Mas a gente falava de projeto. A gente não falava só que não dava. A gente falava de projeto. E, na verdade, tinha um projeto que poderia até ser diferente. Porque o Cassione estudou isso e eu estudei isso também. De que maneira poderia ser feito isso. E essa sugestão sua, eu fui buscar também. Opa, pera aqui. Tem muitos lugares que a cidade ou o país está muito abaixo do nível do mar. Então, se é possível conviver assim, por que nós... Zona Noroeste, por exemplo, que é o que nós citávamos mais, por que acontece isso? Né? E, na verdade, são 16 anos depois, está tudo igualzinho, absolutamente nada mudado. Está pior, né? Porque está alagando lá e aqui. A Zona Leste não alagava tanto, né? Alagava menos. Aí com... mas você tem bueiros pequenos, né, de 70 anos atrás. Não houve nenhum tipo de modificação. Prédios enormes contribuindo com... Mais pessoas, então, mais água, às vezes dá uma chuva um pouco maior,
sei lá, 40 milímetros, 60 milímetros de chuva, e nós temos Santos plano. Você tem mais ainda dificuldade de escoamento. A minha casa, aquele Presgave, é uma quadra. O senhor não conhece bem. Alaga. O prédio vizinho... Mas a Zé Cabaleiro é o Astro Luiz. Isso. A Zé Cabaleiro não alaga tanto, mas a Presgave alaga, né? O meu prédio não alaga, ele está no alto, ele não alaga. Mas o prédio de frente, por coincidência do Fábio Ferraz, secretário de Saúde, já perderam muitos carros lá porque inundou muitas e muitas vezes. Eles tinham posto uma comporta, explodia a comporta, inundava os carros, de novo a mesma coisa, parece que agora conseguiram resolver, mas, enfim... O dele é do lado direito, né, Clemente? O dele é à direita, da rua. Da mão da rua. Que vai em direção ao Canal 3. Isso, o dele é da parte direita. O meu tio também tem apartamento lá. O meu tio Gumercindo, de São Paulo, também tem um apartamento lá, mas é mais pra frente, não alaga tanto, entendeu? Então, na verdade, houve sim uma omissão muito grande. A gente já falou isso muitas vezes. Eu, Cassione, batemos e tal. Porque o pessoal só quer fazer coisas que dê visibilidade. Ninguém quer fazer coisas que você não olhe. E esse é um grande problema, que você pode transportar também para a parte de tratamento de água, de esgoto, saneamento básico e tudo. Tudo está envolvido nisso aí, não é? Aumento de doenças, nós estamos falando da leptospirose, mas doenças de crianças, de tudo e tal, sem contar o estrago que causa do ponto de vista das pessoas perderem o que têm, os seus poucos pertences que têm, e inclusive econômico, que muitas vezes a gente não mensura. Eu vou dar um exemplo típico. Na Multimagem hoje foram 30% trabalhar. 30% trabalhar? 70% não conseguiu chegar. Na minha clínica e loja tem 15 funcionários, faltaram 3. Então o teu ainda foi rápido. Não, mas 3 sobre de 15 3, se você... É um terço. Faltou 3... quinto, vai. Um quinto. Então, por exemplo, 20%. 20%. Mas, por exemplo, 20%. Tudo bem que diminuiu o movimento também, né? O teu exame marcado é uma coisa mais chata, o cara vai. Mas também diminuiu o movimento. Mas, pô, tem cirurgia marcada. Tu tem que fazer a cirurgia. O cara da cirurgia, ele vai, ele marcou. Tem animal internado, tem faxineira que tem que limpar. E na chuva... o arredor fica pior, tem coisa, o cara chega lá e vê um monte de saco na frente da clínica. Eu mesmo quando cheguei lá já recolhi um saco, cheguei cedinho. Por quê? Então. Porque não tinha como agora. Aí não tem faxineira da frente, você tem que pegar do fundo do canil e jogar pra frente. É uma logística romana, não é que falta porque quer, porque mora em São Vicente. Não, perto da ponte. Por isso que eu falei situação econômica, você produz menos. O governo arrecada menos, porque você produziu menos, ele arrecada menos. Então é uma... Depende se for um movimento bom, o cara do ultrassom que esperar 15 minutos, espera meia hora, 1 hora, já reclama. Não, e o cara que tem que ir para o hospital e não consegue? Sim, o cara também, o paciente não vai, né? Quer dizer, é uma bagunça. Na verdade, fórum fechou. O fórum hoje não abriu, né, Cassione? Não sei. Eu vi um comunicado que estavam suspensos os processos da região aqui. O problema é que a coisa é muito mais complexa do que a gente coloca, que parece que só... O ônibus não passou, então pouca gente veio e parece que só isso. Não acontece mais nada. Entrou água, o cara foi lá e tirou com o rodinho. Não é isso. A coisa é extremamente mais complexa, é o que nós acabamos de falar aqui. E infelizmente, o pior de tudo é que parece que os caras não dão bola, porque não é possível. Eu comentei de 2004 para cá, mas e antes também, né, Cassione? Então, nós temos aí vários... Tirando o Saturnino, que deu uma grande ajuda para a cidade. 1914. Depois acabou. Não teve nem mais de 100 anos. Mais de um século. Mais de um século. Exatamente. Cassione, uma boa tarde. O Cassione, que é um cidadão prestante, né? Ele estava aqui agora conversando com o pessoal da CT, da Polícia Militar, que ele é muito querido na Polícia Militar, na CT. Porque na CT não, na Polícia Militar sim. Polícia Militar, né? Porque fizeram um fechamento aqui da rua Princesa Isabel, aqui bem no Canal 2. Tudo bem, é o jogo, tá, mas será que um jogo desse, com todo respeito à polícia que tem feito excelente trabalho na região, um jogo desse, Santos e Botafogo, fechar uma rua às 2 da tarde, já que está tudo congestionado e tal? Então o Cassione estava conversando sobre essa questão aí do fechamento de mais uma rua, né? E o trânsito está congestionado. Você fecha um tronco, pior, não é isso, Cassione? Boa tarde.
Boa tarde, Filete, boa tarde, querido Clemente, caríssimos telespectadores. Na verdade, eu não sei de quem é a determinação do fechamento da Princesa Isabel, desde o Canal 2, ali na confluência com a Joaquim Távora, até além do estádio da Vila Belmiro. Eu acho que não é a Polícia Militar que decide isso, porque eu não jogo marcado para as 8 horas da noite, com a cidade entupida do jeito que está. Deve ser CIT mesmo. Isso deve ser determinação, provavelmente, da CET. Mas eu também não posso afirmar. Os policiais militares normalmente cumprem ordens. E se mandam interditar, eles interditam. O que eu queria começar dizendo é que este rato, esse camundongo que a gente viu, montado em cima daquela sandália havaiana para sobreviver à enchente, a gente às vezes diz assim, como é que pode, né? Pode, porque não é todo mundo que sabe que o ser humano tem 99% dos genomas dos chimpanzés. E dos ratos, por incrível que pareça, o Clemente me corrija se eu estiver errado, a diferença do número de genes do rato para o ser humano são só 300 genes. São 99% também nos genomas e 300 genes só. Não são 300 mil genes, são 300 genes que nos diferenciam dos ratos. Por isso é que a gente diz, como é que eles são inteligentes? Nós é que somos burros, porque na verdade, eles no nível de inteligência deles, eles fazem mais do que nós às vezes, quando eu digo nós, eu me incluo, nós aqueles que temos que tomar decisões e muitas vezes não tomamos decisões inteligentes. Às vezes talvez fosse preferível colocar um rato no lugar de um gestor para que a gestão ficasse melhor. E não é pura e simplesmente de graça que a gente diz isso. É com tristeza que a gente diz isso. Porque há determinados gestores que não pensam. Isto é, isso que a gente aqui tem em cima do pescoço, que é a cabeça, dentro da cabeça, que é o crânio, que é aquele osso que a gente vê no esqueleto aparecendo na caveira, aquele osso redondo, dentro dele tem um cérebro. E o cérebro é o reitor de todos os comportamentos humanos e daqueles instintivos, e daqueles reflexos e daqueles que não dependem da nossa intenção nem da nossa vontade. Então o cérebro é feito para funcionar. E para funcionar bem, como é que você sabe se um cérebro funciona bem? Se o pensamento é bom, se o pensamento é lógico, se o pensamento é coerente. Para isso, é preciso exercitar o cérebro sempre. Cérebro precisa de exercício tanto quanto o bíceps. Cérebro precisa ser exercitado. Só que você não vai levantar peso com o cérebro, né? Tem gente que usa tão mal o cérebro que só pensa em levantar peso. Só que um dia o músculo não vai obedecer mais e o peso não vai mais ser levantado. Mas o cérebro continuará funcionando a despeito da perda muscular. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo sabe que a chuva que caiu nesses últimos dias foi muita chuva, foi muito grande a quantidade de água. Dizem que já choveu mais do que o mês de fevereiro inteiro teria como chuva. Concordo que há momentos em todos os lugares do mundo e em todas as cidades do mundo em que cai mais água do que aquilo que deveria cair. Não está na previsão, não está na determinação humana dizer, bom,
agora nós vamos decretar que paramos de chover por um mês, para que todo mundo possa gozar o verão, fazer o seu triatlo, entupir a cidade com um triatlo por semana. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que com a chuva normal, a cidade ou as cidades da Baixada se alagam. Com as chuvas normais. Porque todo mundo sabe onde estão os bueiros entupidos. Todo mundo sabe. Cada morador de cada quarteirão sabe onde é. Você sabe, por exemplo, que a rua Augusto Paulino não inunda. No entanto, a Espírito Santo inunda com a chuva mais normal que tem. Ora, por que duas ruas paralelas que despejam a água pluvial no mesmo canal e estão à mesma distância, por que uma inunda e outra não inunda? Agora mesmo, vindo para a televisão, você passa em certas esquinas em que a água está acumulada, totalmente acumulada, e, portanto, o bueiro não está funcionando, não engole uma gota d'água sequer, porque está entupido. E em outras esquinas a água escoa. Ora, por que os gestores das cidades, estou falando das cidades já saneadas, em que existe escoamento de água por galerias pluviais que levam a água da chuva, por que os gestores não mapeiam, na hora em que está cheio, quais são os lugares que têm os bueiros entupidos, para que depois entre em atividade os desentupidores de bueiros e coisas afins. Isso é uma coisa que aquele ratinho que está ali em cima do chinelo havaiano, ou da sandália havaiana, aquele ratinho, como gestor, teria essa ideia. Ele teria essa ideia. Vamos ver onde é que entope mais. Esse aí, ó. Ele está de olho, ele está vendo, está observando. Se conseguissem fazer ele se manifestar, ele diria. Eu não estou fazendo ironia, eu estou falando aqui uma coisa que é grave. É o pouco caso que as gestões fazem dos problemas críticos de cidades e de regiões. A chuva é muita? É. Para muita chuva, soluções de escoamento grandes. E isto tem que ser feito, porque a ponta da praia, a nova ponta da praia, continua linda, como o Rio de Janeiro, né? Como diz a música. A ponta da praia continua linda. E daí? E o resto que está inundado hoje? Como o Clemente disse, quantas foram as pessoas que não puderam ir trabalhar? Ah, é bom, ficou em casa. Não é bom, porque não se vai descontar o salário. Mas e o prejuízo de quem tem as coisas funcionando, dependendo dos funcionários que não podem se locomover? Os ônibus que não passam, os automóveis que não andam. Já não falo dos automóveis, o transporte coletivo que não funciona. Então é preciso que quem se habilita, agora já está todo mundo assanhado para candidatura, para prefeitura de cada cidade da região e para a Câmara Municipal. Todo mundo assanhado já. Pergunta qual é o projeto que essas pessoas têm. Está na ponta da língua. Eles dizem. Agora pergunta se eles vão realizar o que projetam. Não. É a regra. Não. Não vão realizar no plano da saúde, no plano da educação, no plano da segurança, no plano dos transportes. Vai continuar a mesma merreca. Bom, você já sabe que você está vendo o programa novo horário, às 13h30, passamos de 13h15 para as 13h30, às 23 horas e 1 hora da manhã, reprise. Você pode estar vendo o programa pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou pelo www.tvcomsantos.com. E também, se você quiser passar mensagem hoje, nosso WhatsApp também deu algum problema, vamos receber por mensagem. Então você faz como o Uriel fazia antigamente, como a dona Isabel, manda mensagem para o 13 99711 5545. Nosso intervalo é muito rápido e já voltamos.
A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos de volta à Nação em Reação nessa segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2020, com o professor Cassiano e o professor Clemente. A Silvana Clemente está perguntando para você o que você acha que nós podemos fazer com as questões das enchentes, já que o poder público não faz. E o Uriel Vilas Boas faz a mesma pergunta. Se o poder público não faz, nós temos que fazer planejamento, propostas contra a enchente. Então, são duas perguntas mais ou menos dirigidas. Se somam, né? Eu não sou engenheiro, eu sinceramente, eu como pessoa física, eu não tenho um planejamento, mas eu teria a humildade de buscar pessoas aqui, ou ainda que tivesse sido fora do país, engenheiros habilitados para que pudesse fazer um estudo, um planejamento, como de fato ocorreu esse planejamento na Zona Noroeste, e por falta de completá-lo, o dinheiro, a verba que viria para resolver esse problema de enchente, o Cassiano já falou isso 1 milhão de vezes, ela foi, ou melhor, ela não foi, o que foi usado, parece que 80 milhões de dólares. Só para o estudo. Só para o estudo. Quando o Banco Mundial viu que evaporou o dinheiro do estudo,
e não se fez nada, o Banco Mundial falou, acabou a brincadeira, não tem mais grana, não vou dar mais dinheiro. Ou seja... Subiram com a grana. E sumiram 320 milhões de dólares a mais que poderia ter sido usado. Vai ter que pagar esse dinheiro, né? Não. O que gastou? Na verdade, esses dinheiros que vão para isso, teoricamente tem que pagar, mas acaba ficando a fundo perdido. Sim. Né? Mas você tem que ter um projeto bem elaborado, tudo. Porque desses 80 ia vir mais dinheiro se fosse feito, né? Ou seja, já existia um projeto, viu? Uriel, não sei quem foi a outra pessoa que perguntou. Fabiana. Mas, então, ou seja, já existia um projeto. O problema é que não houve, vamos dizer, por parte da prefeitura, no caso, na época era o Papa, não terminaram esse projeto, e aí realmente aquele que vai disponibilizar da verba, do dinheiro para o empreendimento total, fala, não, vem cá, eu vou dar dinheiro para uma coisa que não existe ou que não é feita, não, vamos retirá-lo. Então, o que eu faria seria um estudo aprofundado mesmo, mas para resolver o problema. É daqueles que começa e termina. É mais ou menos assim. Porque no Brasil o cara quer fazer um projeto de 5 dias para resolver um problema de 30 anos. Né? E eu tenho até como exemplo um negócio que eu acho fantástico, é o Sears Towers, que é aquele prédio que tem em Chicago. É um prédio de 110 andares, fora a torre, ele vai para 400 e tantos metros de altura. Né? O projeto demorou 3 anos, o projeto para fazer o prédio. E um prédio de 110 andares feito em 1 ano e meio. Olha só, 3 para o projeto, 1 ano e meio para a execução. Por quê? Imagina, eu não estou falando de prédio pequenininho, estou falando de prédio de 110 andares que pega um quarteirão inteiro, gigantesco. De baixo até em cima o elevador demora 50 segundos, assim, tecnologia de ponta, feito em 1 ano e meio. Por quê? Muito bem projetado. Porque cada um sabia o que tinha que ser feito. É o parafuso 16.842 barra não sei quanto, que o cara sabe onde vai ter que pôr o parafuso. Sim, isso é projeto. Né? Não essas meia-sola que eles fazem para quebrar o galho aí. Agora vai lá, arruma o asfalto, dá um jeitinho no bueiro ali local, mas não resolve o problema básico. É como um doente que está com uma doença e você dá aspirina para baixar a febre, mas você não cuida da doença de base. Não adianta nada, é isso que tem acontecido em Santos. Né? Se remedeia, porém não se vai na causa profunda para resolver os problemas. Agora, certamente, Uriel, eu ia pôr fogo nisso aí. Sim. Cassione, essa questão aí da falta de planejamento, das enchentes... Vou dar um exemplo. Quantas entidades nós temos em Santos, só falando de Santos? Lions, Rotary, maçonaria. Quantas são as lojas maçônicas? Quantas são quantos são os Rotaries? Rotary Clube de Santos, Santos Oeste, Santos Leste, Santos Sul, Santos Praia, Santos Porto, Santos Zona Noroeste, Santos Gonzaga. Santos Gonzaga, muito bem. Quantos são os Lions? A mesma coisa. Um monte. Por que essas entidades... CDL, Clube de Lojistas... Por que todas essas entidades não têm como pauta de atuação discutir assuntos da cidade e da região, de sua região? Porque ali, em tese, são pessoas que têm um mínimo grau de instrução, um mínimo grau de conhecimento dos problemas da cidade, de variados segmentos, não é, profissionais. Por que não se pega isso? Eu lembro, uma vez fui do Lions, fiquei 1 ano só e caí fora. Por quê? Porque eu dizia, naquele caso específico onde eu estava, que é chamado Clube de Servir. Eu dizia, isso aqui não é um clube de servir,
Isso aqui é um clube de servir-se. Porque há pessoas que entram para entidades que fazem muita coisa boa. Há pessoas que entram para entidades só para se projetar profissionalmente, para angariar clientes e para conseguir projeção mesmo, do ponto de vista das suas atividades. Eu era presidente entrei e fui logo eleito presidente do Lions Clube de Santos Oeste, 1971. Faz tempo, hein? Hoje nunca mais pertencia a entidade nenhuma, porque ou a gente presta serviço, ou a gente fica em casa, que é mais cômodo. Come melhor do que se come nesses lugares, não é isso? Embora tenha muita gente que trabalhe para valer nessas entidades. Tem que reconhecer isso. Não, tem a campanha do Poli, do Rotary, tudo tem bem. As campanhas... Não é campanha, o problema não é a campanha, o problema é cogestão. Sim. Isto é, se a cidade tem um prefeito e uma prefeitura ou secretários que não estão à altura, porque não é gente experiente, que não é gente que viveu a vida administrando, cuidando de problemas sérios, para poder ter know-how, para poder ter gabarito, para poder ter condições de exercer uma administração de uma cidade. Porque tem muita gente que se elege porque é simpático, se elege porque está na boca do povo, se elege porque politicamente aparece o nome do sujeito, faz uma bela campanha, mas e depois na prática? Qual é a experiência que determinados gestores têm de vida? De vida, o que eles geriram? Nem a própria família, muitas vezes, sabem gerir direito. Isso em todo lugar. Muito bem. O que esses clubes tinham que fazer? Isso. Eu era presidente do Lions, uma vez, quiseram colocar postos de gasolina. O prefeito era o general nomeado Bandeira Brasil, quando o Santos não tinha autonomia. Queriam colocar postos de gasolina no canteiro central das avenidas da praia. Quer dizer, mais entupimento, porque posto de gasolina e farmácia, como tem na Baixada Santista, nas cidades da Baixada Santista, não deve existir nem na China, nem em Pequim, tá certo? A quantidade de habitantes lá é muito bem maior. Aqui tem um posto de gasolina em cada esquina e uma farmácia, e 2 farmácias em cada esquina. Pois bem, queria botar postos de gasolina. O que eu fiz? Chamei o presidente do Rotary, o presidente do outro Rotary, o presidente do Clube dos Diretores Lojistas, o presidente da Sociedade dos 21 Irmãos Amigos, os amigos da Marinha, os amigos do não sei do que, os amigos da Onça, todos os amigos. Botei lá num salão, falei, vamos discutir o problema do posto de gasolina. Todo mundo resolveu, votaram, eram gente que representava a cidade em todos os segmentos. Votaram contra, quase que por unanimidade. Eu levei para o general Bandeira Brasil e falei, aqui, ó, o seu filho está querendo fazer um posto de gasolina no canteiro central da praia de 100 em 100 metros aqui. Cidade inteirinha está contra. Ó. Não fizeram nenhum posto de gasolina. Esse é o trabalho, né? Isto é o que você pode fazer ao seu alcance. É o que eu digo, é idealismo. O idealismo não é ideologia. Ideologia leva o sujeito para a esquerda, para a direita ou para o diabo que o carregue. Ideologia. Principalmente quando são fanáticos, quando são sectários. Agora, idealismo não. Idealismo, a pessoa tem um ideal. O ideal de servir, o ideal de ser solidário, o ideal de contribuir com a sua região, com a sua cidade, com a sua sociedade. Então, o idealista, ele ou faz por ideias próprias, ou chama, como disse o Clemente muito bem agora, ou chama gente que saiba fazer para formar um time. E esse time vai resolver o que tem que ser resolvido. O que nós temos é um individualismo, um narcisismo
gente que pensa pequeno, gente que não se interessa pelas coisas importantes, que acha que maquiar cidade é gerir cidade. Não é. Você pega um Clemente, um gestor do negócio dele, você pega um Filete, um gestor da sua vida profissional, pessoas que cuidam, sabem cuidar daquilo que é a sua atividade individual, mas isso se projeta para cuidar da atividade geral. Agora, você pega uma pessoa que viveu em cabide de emprego a vida inteira, como já tivemos prefeitos aqui, que desde adolescentes até o fim, sempre penduradinhos no cabide. Nunca exerceram uma função, uma atividade por conta própria. Como é que você pode querer que esse sujeito saiba gerir, não apenas a cidade, ser gestor da sua entourage, do que está em volta dele, dos seus circunstantes, das pessoas que vão fazer, cada uma, o seu papel. Então é que eu digo, daqui a pouco tem eleição, é neste ano. Veja a lista aí dos candidatos que já estão se apresentando e veja quantos ali não servem para gerir nem mesmo um clube de bocha. E há clubes de bocha que são bem geridos. Então, eu não falo mal de ninguém. Eu falo aquilo que é a realidade que a gente vê. Mas para ver tem que ter olhos. Olhos que estejam examinando isso. Agora, se o sujeito só vê o carnaval, a praia, o verão, o evento do show do Zeca Pagodinho que vai ter, os fogos de artifício, isso é fácil de ver. O que tem que ver é o que está enterrado, que está submerso. Aí é que é o negócio. Entendeu? O João, da Zona Oeste, concorda com você, com o Clemente Cassione. Você falou de chamar um técnico holandês. Tem que chamar algum técnico. No futebol temos técnicos portugueses, ingleses. Por que não chamar um técnico de uma região, de um país que tem expertise nisso? A Vilma, concordo com Cassione. Temos que olhar tudo. Eu estou vendo o programa pela primeira vez, a Vilma de São Vicente, justamente porque não fui trabalhar. Não consegui sair de casa hoje, a Vilma de São Vicente. Também tem a reprise às 23 horas, né? Não sei a hora que você trabalha, e 1 hora da manhã. Quando você chegar uma sexta-feira, você pode ver 1 hora, pode ver 11 horas da noite, que nós passamos todos os dias. Seja bem-vinda a Vilma. O Ricardo, meu carro parou na Zona Oeste, realmente. Por isso que não fui trabalhar. Essa perda de 70% é muito grande. Eu fiquei impressionado com os 70% dos funcionários da Multimagem que não foi trabalhar. Realmente eu também não fui, que meu carro parou na Zona Oeste. Temos novas imagens aí que o Bruno, o Reale e a Gisele captaram, né? As imagens aí de São Vicente, de toda a região, né? Aqui não estamos pegando pé de nenhuma cidade. Mas o problema é que muita gente, em vez de comprar carro, tem que se conscientizar que tem que comprar barco. Na nossa região, do jeito que deixaram chegar... Ou chinelo, ou chinelo, né? Ou chinelo. Mas cachorro aí deve ser Mrs. de um pointer. Tu viu o rabinho dele, como fica apontado ali, ó? E também aqui a Soraya. Olha só. Faltei no meu trabalho também em Praia Grande. E o João, consegui chegar no meu trabalho, mas cheguei todo molhado, Filete. Hoje foi difícil. Mas aí, Filete, agora sim entra no que o Cassiano falou. Ó, esse é inteligente, Cassiano, o gato. O gato é inteligente, hein? Agora, esse pessoal todo paga IPTU, todo mundo paga imposto, ninguém devolve o que eles pagam. Vão dizer, mas a chuva vem do ar, lá das nuvens. Sim, mas é para isso que a gente aqui embaixo tem que construir cidades onde a chuva chegue e não faça isso. Essa região do Orquidário, o cara não tinha que pagar IPTU, tá cheio de craqueiro e ainda alaga, né? Não dá, né? A gente tem que... Mas aí que está o que o Cassiano falou, Filete. É o gestor. Você tem um monte de candidatos aí que pode ser até... Eu botei 21, hein? Não, mas 21. Assim, o cara pode ser até boa pessoa como gente, mas ele não geriu nada, ele não construiu nada. Não existe nada concreto, palpável, que essa pessoa tenha feito para mostrar a sua capacidade. Então, quando você fala de gestor, é você ver alguém que criou algo, qualquer que seja a área, mas que teve a capacidade de gerir com eficácia e a coisa foi para frente. É alguém que tem um olhar diferente, visão. Uma visão diferente. E até que tenha humildade para assumir isso que o Cassiano falou. Foi sempre uma coisa que eu pensei. Pô, se eu fosse prefeito da cidade, eu
pelo menos trimestralmente, eu ia chamar os vários segmentos da população, das várias áreas possíveis. Vamos sentar todo mundo junto aqui. Vamos discutir os problemas da cidade. Juntos. Não é eu decidindo sozinho o que tem que ser feito. Porque muito mais pessoas têm muito mais visão, cada um no seu lugar, ouvindo a sociedade, os representantes da sociedade, para que você possa melhorar algo. E quando preciso for, que é o caso daí, não tem engenheiros no Brasil capacitados para isso, vamos buscar lá fora. Vamos fazer bons projetos, vamos ter bons representantes políticos lá em cima, como foi o Cassione, e eu não falo pela amizade ou por estarmos juntos na mesma bancada, para trazer não apenas a verba carimbada, mas trazer verbas realmente para resolver problemas, que no caso do Cassione, por exemplo, Mergulhão. ficou... Não, além das perimetrais, as verbas para a Coab aí, na época do Capistrano, né, 5 milhões, se eu não me engano, de dólares, uma coisa desse tipo, que na época era muito dinheiro. Então, que era meu adversário, inclusive na campanha, fui massacrado por eles, pelo PT. A primeira coisa que eu fiz foi levar o Capistrano para pegar o dinheiro lá, para o DIC da Vila Gilda. Mas também só construíram 60 casas, não é isso? Bom, o problema é de quem pegou o dinheiro. Lógico, o executivo pegou o dinheiro, você não podia fazer nada. Na época foram, né? 5 milhões de dólares. Documentado, jornal, o Capistrano sentado aqui, hoje, o ministro ali. Hoje 23 milhões e pouco, né? Então eu acho o seguinte, a população ela tem que pesar isso aí. Porque eleição é uma... Na verdade, o voto vale para todos. Para o mais humilde, aquele que está num barraco simples, e para o mais rico da cidade. É o mesmo peso. Então, há que se pensar, eu vou escolher essa pessoa, o que ela pode fazer em benefício. Ela tem condição de fazer? E não de se beneficiar. Poxa, porque chega numa época da vida, sobretudo aqueles que estão mais bem-sucedidos, que têm uma visão diferente. E eu posso dizer aqui mesmo, abertamente, você é uma pessoa bem-sucedida, o Cassione é uma pessoa bem-sucedida, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Por exemplo, a gente não precisa de política. Quando a gente comenta isso, a gente comenta porque a gente tem uma visão diferente de alguém que está bem-sucedido e que gostaria de servir. Gostaria de servir. Diferente de ser servido. E aí tem até um componente espiritual na coisa. Claro. Puxa vida. E de caráter também. De caráter também. E de caráter. De caráter também. Puxa vida, essa cidade me deu tanto, essa população me ajudou tanto. De que forma eu posso contribuir? Sem precisar de nada. Né? Então é preciso que as pessoas reflitam um pouco. Não é para aquele que sorri mais, ou que promete mais, né? Ou que está mais tempo aí no dia a dia, no visual do dia a dia, mas sim daquele que conseguiu construir algo palpável, que você perceba, que tem capacidade de mudar, né? E também, eu acho até que pelo olhar da pessoa, dá para perceber aquele que fala a verdade e aquele que chuta, né? Aquele que tem um coração mais puro e o picareta mesmo, para falar a verdade. É verdade. O Jorge, aqui de Mongaguá, Cassione, por favor, nós temos um clube aqui de bocha em Mongaguá, é um clube pequeno, mas é bem administrado. Não mande os políticos aqui. Nosso clube é pequeno, mas paga tudo em dia, os IPTUs. Não deixe políticos aqui, porque podem acabar com o clube. É o Jorge. Jorge, Mongaguá. Por isso que eu dei o exemplo do clube de bocha. Eu não conheço um clube de bocha que não seja bem administrado e bem frequentado. Todos são, como regra. Por isso que eu falei, o clube de bocha, se pegar dali um dirigente do clube de bocha e que frequente esse clube e colocar em algumas prefeituras da região, hoje, amanhã começa a mudar a cara da cidade. É isso que eu quero dizer. É o contrário. Eu não estou diminuindo o clube de bocha. Eu estou diminuindo a estatura de prefeitos que são absolutamente nanicos e despreparados. Então, deixa eu endossar o que você falou, que eu me lembro que eu era molequinho. Moleque, pituquinho mesmo.
E tinha um clube eu morava em Marília, próximo, era um vilarejo lá, chamava Lácio. Terra do Osmar Santos, Marília. E o clube de bote era uma coisa fantástica. E devia ter uma italianada danada lá. Cheio de italiano, de portugueses e tudo. Mas era uma organização impressionante. Né? Muito bem organizado, lotado de pessoas para assistir. Então, para endossar isso que você acabou de falar, se a gente pegar um dirigente desses e colocasse realmente para administrar algo, certamente seria muito melhor. Lógico, evidente. Aqui o Ricardo de Santos, da Ponta Prata, está tirando sarro. Não estava pagando 1.200.000 por mês para o Sampaoli, 1.700.000 lá para o português lá no Flamengo e tal. Por que não pagam um técnico para vir resolver o problema da Zona Noroeste? É o que nós estamos falando aqui. Clemente, temos a questão aqui também da saúde, né? Primeiro dia dos brasileiros que estavam na China que chegaram em Anápolis, né? O presidente Jair Messias Bolsonaro mandou pegar e agora 14, 18 dias, porque a doença incuba nesse período, para ver se ninguém está doente, para poder liberá-los para o convívio familiar, né? Estão em Anápolis e no isolamento lá. Já começou a mudar a configuração, né? Já está sendo anunciado que o nível está decrescendo. Isso é China, em Wuhan, ele deu um pico, chegou a 2.700 pessoas em pouco tempo, né? E agora, na proporcionalidade dos dias, ele tem decrescido, mostrando que a tendência realmente é cair bastante. Outra coisa... Que a mortalidade é 2%, né, Clemente? Então, por exemplo... Esse número eu não acredito nesse número. Tu acredita que é mais? Eu acho que é muito menos. Menos de 2%? Se você pegar as pessoas que morreram... Tá. Morreu um em Hong Kong e um na Filipinas. Sim. Morreram só 2. Não, mas a China tem mais mortos, né? Não. Tô falando extra-China. Tá. Hong Kong, que é só morreram 2. Aí você pega 2 em mais de 300 pessoas que pegaram, está quase nada. Dá 0,7%. É menos do que a gripe comum. Então essa é a estatística de fora. Eu tô falando a estatística... Sim, que você está vendo, por exemplo, o cara chegou em Hong Kong, veio de avião, veio de embarcação, ele veio com várias pessoas. Se só morreu um, ele poderia ter... Só morreram 2 fora da China. Sim. Hong Kong e Filipina. Certo. E você tem 324. Tinha até ontem, pode ter sido mais. Então o índice não dá nem 0,07. Aí você pega pessoas de muita idade, pega crianças muito novas, que são mais vulneráveis, né? Então é o seguinte, hoje existe uma interrogação dos cientistas se o número realmente é 2. Se o número na China é 2 mesmo, ou se esse 2 foi um número que começou no início e agora eles guardam proporcionalidade. Sim, porque tem aquele chinês que pegou uma gripezinha, começou a tossir e tal, tomou um xaropezinho lá, comeu um escorpião, com um chá de não sei o que lá, e ficou bom e nem foi para o hospital. É como uma gripe, né? Tem esse cara que pega uma gripe e não vai para o hospital. Mesmo forte, ele é subnotificado, concorda? E tem mais um detalhe. Até ontem à noite tinham morrido 816 chineses. 816? 16. Mas já tinha mais de 27 mil casos. Então, o que significa que já não era mais 2%, porque 2% seria 16 mil pessoas. Né? Então... Quantos casos tiveram? 27 mil. 27 mil. Então, estava diminuindo a proporção além dos 2%. Então, as pessoas, os cientistas questionam, será que é 2 mesmo? Mas vamos admitir que o real seja 2, que o governo chinês está passando o número certo. De qualquer forma, está havendo um decréscimo na contaminação dentro da China. E muito concentrada naquela região de Wuhan. Fora daquela região, é extremamente pequeno o número de casos. Ou seja, foi um alarde vultoso, com interesses econômicos. O estrago foi muito mais econômico do que de saúde, entendeu? É esse o problema. O que eles queriam conseguir de estrago no mundo, com essa notícia alarmante, já foi conseguido. Agora os índices caem para a normalidade e essa gripe devia ser uma gripe igual às outras, porque o que tem de gripe comum que mata, e pouca gente sabe disso,
Porque ela morreu de pneumonia, mas começou com gripe. Que não é a gripe que mata, o que mata... A pneumonia do idoso, ela mata 40%. Pois é. Então. E tem vacina. Tem vacina contra a pneumonia pneumocócica. E no idoso ela mata 40%. Isso é, de cada 100 idosos que tem pneumonia, 40 morrem. 40 morrem. Né? Então é o seguinte, você vê nitidamente que tem um componente gigantesco econômico aí, e nós sabemos, nós discutimos parcialmente isso lá atrás, a China vai recuperar, ela parou lá um mês, que seja, daqui a pouquinho a produção vai ser tão grande que ela vai voltar no crescimento normal dela dentro das possibilidades e limitações do mundo, porque tem gente que eu digo, tem empresas que já não quer mais a China para a produção dos seus componentes ou dos seus equipamentos. Por quê? Porque está mais barato em Taiwan e está mais barato no Vietnã. Elas estão migrando. Mas daqui a pouco a China faz uma outra coisa e também barateia, né? Pode ser. Aquela barateia. Mas você vê como uma coisa... Isso, de qualquer forma, tira uma fatia do teu bolo. É porque aumentaram também os salários dos chineses, você vê que o PIB lá tem aumentado. Então também eles têm que fazer uma certa adequação, né? Não, e a inflação... O Vietnã ainda está mais primitivo nessas questões, questões, a inflação, né? O governo não está sabendo como controlar a inflação. Com a jogada, a China está comendo... tem uma gripe aqui, está matando um monte de gente. Vamos migrar. Ela vai crescer o PIB muito menos, então a capacidade de pagar é muito menos. Então eu vou comprar commodities, tipo o Brasil, que vende commodities, o Brasil não tem tecnologia, vende commodities, eu vou comprar lá embaixo, por um preço lá embaixo. Ela vai comprar muito mais barato do que ela comprava antes. Então é puramente interesse econômico. Nós não estamos dizendo que não existiu a doença, mas envolvido nisso tudo tem um componente econômico muito grande. Como é o componente do clima? Né? Você pega... olha a menininha lá, a Greta Thunberg. Ela está sendo financiada agora por um monte de ONGs. Criou até uma marca própria. A marca Greta Thunberg. Mas aí você vai ver o conteúdo. Uma hora que você começa a estudar o conteúdo por trás de tudo isso, eu fiquei alarmado, Cassônia. O meio ambiente no mundo gira 1,5 trilhões de dólares. Caramba! Como tem ambientalista idealista, não? Então, por isso que você tem tantas ONGs defensoras do meio ambiente e tantos ecologistas, ecólogos... O Sting que eu diga, né? Os índios lá dos Estados Unidos mataram todos. Os nossos aqui ele quer preservar, com razão. Mas por que ele não briga lá nos Estados Unidos, né? Porque lá é a coisa mais difícil, aí inventa um monte de coisa, um monte de negócio, que na verdade não são reais, porque tem dinheiro que vai lá. Está sendo alimentado. E por que vai? Olha o exemplo típico. É o CFC lá, do clorofluorcarbono. Sim. A geladeira. Quando foi lançado, ele custava $1,80. $1,80. $1,80. 1,83 para ser mais preciso. Custava 1,83. Aí falaram, puxa, mas o CFC, ele destrói a camada de ozônio. Então vamos pôr um outro que é muito melhor, se chama HCFC. É o hidroclorofluorcarbono. Aí já custava 4,80 e 2. Olha só, 1,83, 4,82. Agora, puta, mas o HFC também dá problema na camada de ozônio. Então vamos voltar para o gás butano. Só que ele custa 140 e cacetada dólares. E pior do que isso, porque quando você fala o custo, primeiro que o custo é absurdo, né? É 40 vezes mais do que você tem hoje. Mas fora isso aí, você tem que imaginar que aquelas empresas que têm aquelas plantas com aquele tipo de gás, ela não dá para usar aquele tipo de gás. Ela tem que mudar toda a planta dela inteirinha. Você vai ter que comprar outra geladeira quando pifatua, não dá para você pôr o gás, vai ter que botar o outro gás, vai ter que trocar as geladeiras, porque aquela não dá mais. Então você vê que é puramente interesse econômico. Aí o cara fala, pô, mas a temperatura
vai aumentar, se não fizer isso, a temperatura vai aumentar 1,5 grau em 100 anos. Isso já aconteceu centenas de vezes, da temperatura aumentar muito mais do que isso, o que deixa claro que o interesse é puramente econômico. Manda um abraço pro pessoal que está mandando mensagem aqui, a Regina de novo, o Passarinho, Dona Ivonete, gente fina, Paulo Farias, a Michele Tiziane, o Luciano Batista, parceiro do Cassione lá no Esporte por Esporte no domingo, o Silvário, jornalista Silvário, mandando um abraço especial para você, Cassione. Um abração para todos. E para o Silvário o Paulinho de Brito, que vai ganhar um prêmio de Sadão Vicentino, um homem que defende lá os campeonatos de futebol de várzea. O Wilson do Ibaré, o Carlos Martiniano. Clemente, suas considerações finais. Não, Cassione, suas considerações finais. Na questão, tem umas imagens também aí, umas novas imagens de enchente aí, se quiser passando no final, senão a gente passa amanhã também. É melhor. Eu estou emocionadíssimo com a coincidência de, não sei por que razão, pode ser até que seja uma obra-prima, mas ontem ganhou o tal do Oscar, que eu não assisti, mas ouvindo na rádio quando vinha para cá, de um tal de Bong Joon-ho, da Coreia, coreano, ganhou como melhor diretor, melhor roteirista, sei lá, e melhor filme. Por que a Coreia, de repente, ganha tudo, como ganhou agora? Será que não é também parte disso que nós estamos dizendo agora? É o filme Parasita, Cassione. É o primeiro filme que não foi gravado em inglês, né, que ganhou o Oscar. Então, mas é isso que eu digo. Por que de repente a academia lança os olhos para um filme que não é falado em inglês, escolhe um da Coreia do Sul? Eu não estou dizendo que não é um bom filme, não vi o filme, eu não sei. Parece que é um bom filme. Pode ser. E também concorreu com filmes gigantes, né? Como Coringa, como... Mas o que eu quero dizer é que tudo gira em torno de política. Tudo gira em torno de política. Pode ter certeza que, por melhor que seja o filme coreano, ele não ganharia se não fosse por razões de outros interesses que estão por trás de sempre, né, das coisas que a gente vê por aí. Como uma indicação do próprio filme dessa Petra, a brasileira. Que é neta da Andrade, do dono da Andrade Gutierrez. Sim. Né? E que era amicíssima do PT, da Dilma, do Lula e tal. Aliás, então, os cineastas brasileiros são todos netos e filhos dos grandes magnatas. Né, um era do banco lá de Minas Gerais, como era o nome? BMG, né? Puxa. Bom, BMG. Nós temos que... Magalhães. Não era Magalhães? Não. Bom, União de Bancos. Nós temos que encerrar o programa. Unibanco, pô. É Unibanco. Unibanco é... Nós temos que encerrar o programa. Eu queria agradecer ao Cassione, Cassione, parabenizar ele por 53 anos escrevendo no mesmo veículo de comunicação, né? Jornal Tribuna. Agora 54. 54? Bom, então tá bom. 54, errei por 54 anos. O Clemente também, que mesmo com 70% do exército a menos, está conseguindo tocar a multimagem. Eu só estou com 20% a menos. Vamos esperar que a chuva melhore, que nossos gestores tenham mais cuidado para que o ano que vem não se reclamores esse ano. Fiquem com Deus, uma semana maravilhosa e abençoada para vocês e com a nossa extensa programação. Obrigado a todos. Obrigado.